Aqui não é o BPR Vozão, aqui é BPR TV. E você vem com a gente para a gente abordar esse assunto da saída surpreendente do Marcelo Paes do Fortaleza nesse último sábado. E a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso e o contexto que levou a essa decisão tão repentina do CEO do Fortaleza em deixar o cargo e assumir o cargo de executivo de futebol da equipe do Corinthians ainda neste sábado. Um negócio surpreendente, a gente vai falar aqui na BPR TV. Fica ligado. Chegou por aqui, já sabem, deixa o like, se inscreve, a gente está aqui trazendo conteúdos de todo tipo, cara. Futebol brasileiro, futebol nordestino, né, que tem sido o nosso foco aqui, para falar mais amplamente sobre tudo que envolve esse esporte maravilhoso que é o futebol. Se você não está inscrito ainda, se inscreve na BPR TV, tá? Que é esse projeto que a gente vai aí tendo mais gosto ainda de produzir, porque vocês estão engajando, estão deixando like, estão compartilhando. Então, cara, chega junto com nós que estamos aqui com vocês, beleza? E que notícia, né, Klaus? A notícia realmente, talvez a do ano, né, no cenário aí do futebol cearense, né, envolvendo também futebol nordestino, porque o Marcelo Paes acabou se consolidando como um gestor, né, um exemplo de gestor aí para muitos clubes, para muitas pessoas aí, uma referência, né, por ter feito o que fez com Fortaleza antes do rebaixamento, claro, teve esse problema de 2025, que é um problema para o torcedor do Fortaleza que não acaba, né, um ano que realmente que traz muitas novidades negativas, né? Eu diria até que, mesmo no problema, ele soube causar, pelo menos, uma reação. Porque o Fortaleza chegou na última rodada com a esperança ainda de poder escapar do rebaixamento. Estava fora da zona, verdade, mas pegou um grande adversário e não conseguiu vencer. E os resultados acabaram rebaixando a equipe do Fortaleza. Então, assim, Marcelo Paes tem uma carreira como dirigente espetacular, né? Eu acho que é inegável. O próprio Evandro Leitão, que para muitos também é considerado o maior dirigente do futebol cearense na história, coloca o Marcelo Paes como o maior dirigente, né? Eu acho que na história recente você tem elementos para colocar o Marcelo Paes como o maior dirigente da história do futebol cearense. Então, é uma notícia impactante pelo contexto. Eu acho que o contexto que trouxe essa temporada do Fortaleza, que foi muito turbulenta, né? Desde o começo, desde a preparação nos Estados Unidos, que não aconteceu muito bem, e aí a derrocada do trabalho do Vojvoda, com várias declarações dele que foram deixando ali um questionamento do ambiente do Fortaleza, através das palavras do Vojvoda. O clima não parecia muito saudável, muito tranquilo, e isso foi se deteriorando ao longo do tempo. E quando houve o Campeonato Cearense, que acabou ocasionando a saída do Alex Santiago, né, explodiu outra surpresa, porque foi a ruptura entre Alex Santiago e Marcelo Paes, em que o próprio Marcelo Paes enaltecia, né, a qualidade do Alex Santiago, a competência do Alex Santiago, que naquele momento tinha feito a movimentação para trazer Paul Fernandes, Davi Luiz, enfim. Teve todo um contexto ali em que um grande dirigente estava saindo, né? E nessa equação, até o torcedor do Fortaleza ficou meio sem entender, né, o que tinha acontecido, para um motivo aparentemente bobo ou pequeno, diante de tudo que o Alex Santiago já tinha feito como presidente e diretor de futebol do Fortaleza. Como é que aquilo impactaria tanto, né, a questão do dinheiro que foi dado, a premiação que foi dada ao capitão da equipe de futsal do Fortaleza. Sim, gerou uma polêmica. Gerou uma polêmica, e aquilo era o motivo para a saída do Alex Santiago. Mas, aparentemente, depois, o próprio Marcelo Paes deu declarações colocando na mesa algumas questões a mais. Sim. Não citou o nome do Alex Santiago, mas deixou um pouco evidenciado que havia uma ruptura de comunicação, de contato, de aproximação com o próprio Alex Santiago. Naquele momento, a gente não imaginava o tamanho do que seria ainda a caminhada do Fortaleza, até porque, historicamente, nos últimos anos, o Fortaleza começava a temporada um tanto quanto titubeando ali um pouquinho, mas ele ia conseguindo se recuperar. Ele ia conseguindo encontrar o melhor caminho. Só que nessa temporada isso não aconteceu. E acabou culminando, né, com a saída do Vojvoda, que é o maior treinador do Fortaleza. E isso, de fato, pega todo mundo de novo de surpresa. Eu não diria tanta surpresa assim, porque já vinha numa derrocada. Sim. Mas o timing da saída do Vojvoda, ela foi estranha também. Porque foi depois do Clássico, né? Foi depois do Clássico e depois de uma pausa de um mês. Então, o Vojvoda foi para a Argentina,
disse que estava revigorado. E aí veio 2 jogos. A semifinal contra o Bahia, o Fortaleza foi eliminado, e a derrota para o Ceará também na Série A do Brasileiro, que aí acabou com a demissão do Vojvoda. Isso, mais uma vez, mais um baque. E aí, mais um erro nesse contexto de decisões em timings errados do Fortaleza em 2025. Renato Paiva, vindo do PSG, vindo de uma vitória do Botafogo contra o PSG, eu acho que trouxe essa grife, esse impacto, né? De ter sido um nome de um treinador que estava ali no Botafogo. Inclusive, chegou meio como um escudo, né? Porque era ele falando que ia tirar as pessoas. Ele tirou, na verdade, né? Afastou jogadores ali. Que depois, inclusive, alguns desses foram importantes para essa reação na reta final do Brasileiro, né? Então, ele chegou meio que querendo ser quase um gestor mesmo. Um manager. Assim, né? Um manager, né? E, enfim, acabou que os resultados foram desastrosos. Exato. E, ao mesmo tempo, a torcida cobrava do Paes uma presença maior no departamento de futebol, uma incidência maior dele. E quando isso aconteceu, de fato, eu acho que foi aí que o Fortaleza começou a reagir. Demorou um pouco, desde a chegada do Palermo. O Palermo chegou de surpresa também. Aí eu acho que foi um baita acerto até aí, Cláudio, do Marcelo Paes. Porque eu acho que até aí o Fortaleza cumpria certinho a cartilha do rebaixamento. Foi. Problemas internos, problema de montagem de elenco envelhecido, que não era unido, cheio de panelinha, um treinador que não conseguiu se ajustar a esse elenco, acabou saindo, foi o Vojvoda. O outro treinador que chegou e atrapalhou ainda mais, afundou ainda mais o time. Problemas políticos também do clube. Muita vaidade envolvida nesse processo todo. Exatamente. A gente está fazendo um resumo aqui rápido, né? Uma retrospectiva rápida do que foi essa temporada, porque a gente sabe que tem muitas nuances ali, muitos detalhes, né? Em cada contexto desse, que você pode enaltecer um contexto de vaidade, um contexto da política, um contexto das decisões de formação de elenco. Enfim, foram várias camadas, como o Douglas disse, foi uma cartilha, né? Uma cartilha de rebaixamento. Com a chegada do Palermo, a coisa foi conseguindo ter uma forma. E o Fortaleza teve uma maneira de jogar com o Palermo que foi mais efetiva, demorou a engrenar, ainda teve resultados ali meio atabalhoados, lances inusitados, como aquele gol que o Fortaleza tomou contra o Grêmio, mas, em linhas gerais, o Fortaleza reagiu dentro do campeonato. E aí, mais uma vez, o Marcelo Paes, nessa reta final, já bastante questionado, muita gente dizendo que já era encerramento de ciclo, mas esse suspiro do Fortaleza na reta final da Série A deu fôlego ao Marcelo Paes. Foi. Deu fôlego de novo. A torcida disse, se é para voltar à Série A, é com o Paes. Então, muita gente comprou a ideia de que, e eu acho que corretamente, de que o Paes era a pessoa certa e era a grande contratação do Fortaleza para enfrentar esse ano de Série B, né? Porque é um cara preparado do mercado, tem uma chancela mercadológica muito importante, uma validação do mercado em relação ao nome dele. Então, o Fortaleza teria portas mais abertas para trazer alguns jogadores que, na hora de decidir, preferia ir para onde estava o Marcelo Paes. Então, tudo isso impacta, tudo isso faz com que o rumo do Fortaleza até a influência dele seja na Liga, outro. Klaus, ele tem uma influência muito forte, né? Então, não dá para falar outra coisa. De fato, é um grande gestor, pelo histórico dele, que estava meio queimado até então, né, por conta dessa campanha em 2025, mas essa retomada do Fortaleza, essa reta final, deu valor de mercado aos jogadores que ele trouxe, inclusive, né? Aos jogadores ali que estavam meio que perdendo valor. Os próprios jogadores ganharam mais valor por essa reação. E a ele. Ele teve também um valor de mercado a mais. Acho que essa questão do Corinthians chegar... Claro, já teve uma tentativa do Corinthians antes, né? Teve. Ele trouxe a informação e disse que negou e tal. Mas essa tentativa do Corinthians também é por essa retomada do Marcelo Paes aí, pelo menos do Fortaleza, nessa reta final da Série A. Com certeza. Até porque, como eu disse, o nome dele que estava sendo questionado voltou a ter um peso, um impacto muito importante, até para o próprio torcedor se sentir naquela de vamos juntos, vamos unidos. Na ideia de união, a permanência do Paes nesse fôlego final, né, que o Fortaleza deu, fazia todo sentido a permanência dele. Voltou a fazer sentido. Sim. Apesar de que, assim, do meu ponto de vista, sempre achei as críticas ao Paes muito exageradas. Eu acho que a torcida pegou muito pesado. Eu acho que somou muitas coisas. Eu sei que a expectativa era alta, mas nem sempre o futebol vai ser do jeito que a gente planeja. Na verdade, nunca é, né? O futebol sempre surpreende. E essa foi uma temporada de surpresa para o torcedor do Fortaleza.
mas acho que a crítica ao Marcelo Paes ela foi um tom acima do que deveria ter sido, né? Eu acho que deveria ter um pouco mais de equilíbrio, cautela, segurar um pouco, porque turbulência vem, e uma coisa que o Marcelo Paes nunca deixou de falar. Tiveram erros, cometemos erros e estamos tentando mudar a rota. Essa pequena expressão, essas pequenas palavras do Marcelo Paes diziam muito da tentativa dele de reequacionar as coisas no Fortaleza a tempo de garantir a permanência. Quase foi suficiente. Não foi. Mas acho que o peso dessa pressão, não sei se é o principal ponto que fez o Marcelo Paes decidir sair do Fortaleza. Até porque, Douglas, como a gente estava falando, essa reta final de Fortaleza ela já deu uma reviravolta da confiança do torcedor em relação a ele. Sim, mas aí que tá, né? A gente tá falando toda a retrospectiva, o que é que levou a esse momento, né, da saída do Paes, né, em relação à valorização dele também. Mas existem questões que aconteceram nessa crise que eu acho que impactam na decisão dele de sair agora. Sim. Porque ele já rejeitou o Corinthians no passado e agora, com a queda para a Série B, eu não acho que só é a queda da Série B que faz o Paes sair para o Corinthians. Existem fatores de brigas políticas, inclusive, que vai além, não só do clube, mas partidárias, né? Partidárias, até porque é bom você entender. Marcelo Paes é casado com Jade Romero, que hoje é a vice-governadora do estado do Ceará. E um grande apoiador do Marcelo Paes e da gestão do Paes no Fortaleza, Eduardo Girão, é da oposição, né? É um braço completamente diferente, distinto da Jade Romero. São opositores políticos, né? Então, essa discussão, em algum momento, ela ocorreu em público, né? O Eduardo Girão trouxe críticas ao Marcelo Paes que ultrapassaram a barreira do campo do futebol. Acho um baita erro do Eduardo Girão. Acho que aí ele foi muito mal, porque tirou o contexto do futebol das palavras dele, de alguém que nunca o expôs ou questionou o lado político de um ou de outro. Sim. Então, ele trouxe essa discussão política para dentro dessa confusão que estava sendo Fortaleza, acirrou ainda mais as disputas, e aí o Geraldo Luciano, que também apoia muito mais o Eduardo Girão, também entrou nessa discussão, mas aí foi umas críticas muito mais voltadas ao Marcelo Paes. E aí, próximo ano tem eleição, né? E a Jade Romero vai estar envolvida. Tá aqui, ela que é vice-governadora, né? Vai estar envolvida diretamente nas eleições partidárias. Ele citou isso, inclusive em podcast. É algo muito interessante também, né? Que acho que a torcida do Fortaleza... É surreal. A torcida do Fortaleza ficou meio pé da vida aí, porque essa semana mesmo ele estava em podcast de mídia verdade, alternativa. sexta-feira. Sexta-feira agora, né? Falando sobre a continuidade dele, os projetos para o ano que vem. Eu não assisti toda, mas eu assisti a parte que ele cita essa questão política, que fala de que realmente... Para alguns ele era lulista, para outros ele era bolsonarista, e essa questão atrapalhava também a esposa dele. Era algo que ele trazia como um problema para o ano que vem, né? Sim. E de repente surge a proposta do Corinthians E bom lembrar, já teve uma pequena assim, né? Teve uma rusga pelo Marcelo Paes ter apoiado o Evandro Leitão, verdade, ex-presidente do Ceará, à prefeitura de Fortaleza. E aí... Ele nem apoiou diretamente. Ele nem apoiou, mas através da Jade, né? Ela apoiou. Aí o Conselho do Fortaleza soltou uma carta meio que pelo perfil oficial do Fortaleza, falando que não apoiaria Evandro Leitão. Exatamente. Então houve uma rusga já daí. Então essa política está entranhada. E ele nem se posicionou abertamente sobre isso. Ele tentou ficar neutro, né? Mas como ele é marido da vice-governadora, enfim, ele foi visto em caminhadas com a Jade Romero e tal. Difícil, né, cara? São situações que acabam trazendo isso. Agora, o torcedor do Fortaleza, boa parte, pelo menos que a gente vê em rede social, tá indignada, né? Cara, eu acho que agora... Chamando de traidor, aquela coisa, traíra, ou enfim... A gente trouxe todo esse contexto da ebulição Fortaleza, né? Mas a decisão do Paes de sair, ela vem num momento muito... Se você olhar para Fortaleza, para a instituição e o seu torcedor, foi num momento terrível. Terrível, sabe, começo de formação de um novo elenco, decisões a serem tomadas em relação a jogadores que estão de saída, jogadores que estão por vir, né? O elenco de Fortaleza ainda está longe de estar pronto para a Série B, tanto no aspecto de jogadores que precisam ser negociados, como também dos que precisam chegar. Então, se ele já tivesse tido essa decisão antes, beleza, era uma baita saída. Sempre ia ser um impactante a saída do Marcelo Paes. Mas o contexto, logo depois de uma live, inclusive foi no canal do Razão em Clubismo,
em que ele... Tem uma história até engraçada, né? Porque no dia anterior ele falando muito bem dele, foi a grande contratação, né? É, a grande contratação. Aí no story do dia seguinte, não é possível, não acredito que a galera tá compartilhando aí. Mas eles consideravam a permanência do Marcelo Paes como uma grande contratação do Fortaleza para Série B. Né? E aí, no outro dia, Marcelo Paes anunciado no Corinthians. Então, assim, não tem como você desassociar a decisão do Paes de algo negativo para o torcedor. É impossível. O torcedor se sentiu traído. Pelas falas um dia antes, porque tudo aconteceu em um dia de um contato direto com o torcedor, num podcast, e no outro dia a saída dele completamente inesperada e, assim, se fosse por timing, foi mais um time errado de decisão do Marcelo Paes, porque tiveram outros ao longo da temporada. Mas o fato é que 2025 para o torcedor do Fortaleza é um carrossel de emoções. Infelizmente ou felizmente, para cada um, difícil de imaginar o rumo de tudo isso. Porque não dá nem para saber se é bom ou é ruim. É tão, sabe, deixa tantos questionamentos que não dá para saber o que é que vai ser o futuro do Fortaleza com essa decisão nesse momento do Marcelo Paes. Ao meu ver, parece uma decisão completamente fora de timing. Tudo bem, eu entendo a questão política e particular dele, mas o que ele está deixando para trás é um problemão para quem vai estar à frente do Fortaleza daqui para frente. Vale ressaltar que é importante também para o Conselho da SAF do Fortaleza, que vai ter que escolher um novo CEO, ter um pouco mais de cuidado na condução do anúncio de saída ou chegada de um novo profissional. O presidente do Conselho do Fortaleza não pode estar soltando nota oficial no perfil pessoal, né? Isso é errado, cara. E outra, o anúncio dele como presidente da SAF do Fortaleza foi numa página de fofoca de alto padrão de Fortaleza, no Baladaim. Não é não é um comunicado oficial do clube, não foi um comunicado oficial na página oficial do clube da saída do Marcelo Paes. Isso aí não me cheira bem, principalmente se tratando de uma SAF. Exatamente. Então, fico alerta, mas ao mesmo tempo, novos rumos para o Fortaleza e que precisem ser tomados o mais rápido possível. E a gente fala, né, para torcedores de todos os times aqui nesse canal, né, o BPR TV, e a gente tem falado muito sobre a Série B do ano que vem. Fortaleza era tido como um favorito, e eu acho que ainda é, né, pelo orçamento e tudo. Mas isso dá uma balançada, a gente fica de olho, né? O torcedor do Ceará fica de olho, o torcedor do Sport, que são as equipes que querem voltar para a Série A e que são favoritas por terem caído da Série A para a Série B. Mas eu acho que dá uma certa mexida, né? Assim, dá uma... Muito cedo ainda, acho, para falar tudo bem, eu não estou cravando nada, mas eu acho que dá uma... É uma turbulência. Não deixa de ser uma turbulência que tem muito tempo para resolver, tem muito tempo para eles colocarem, né, os pingos nos is e arrumarem a casa, mas não deixa de ser um problema para eles enfrentarem no ano que vem. Entendeu? Já é uma... Porque para mim, Klaus, até então, quem tinha caído melhor era o Fortaleza pelo elenco, pelo orçamento, né, pelo Paes continuar. Então, você vê o Sport com problemas, você vê o Ceará que está se reajustando ali também. O Fortaleza vai ter esse problema para resolver. Então, é mais um ali que precisa arrumar a casa, né, para o ano que vem. A gente vai e achar novos líderes, né? Porque exatamente. A torcida pede, né, e a gente vai até trazer outro vídeo sobre isso, a volta do Alex Santiago. Mas a gente vai deixar para falar sobre isso em outro vídeo com vocês, para explicar também esse contexto. Mas é isso, é um cenário de incertezas que surgiu do nada, absolutamente do nada. Acho que o Fortaleza, depois da turbulência do rebaixamento, acho que, de uma certa forma, por mais que tenha tido essa reação final, o torcedor passou o ano inteiro achando que ia realmente para a Série B, mas da maneira como caiu, sabe, trazendo soluções, trazendo novas ideias do próprio Marcelo Paes, ele estava confiante de um retorno rápido à Série A, que pode acontecer, ninguém está dizendo que não vai, mas balança a confiança um pouco desse cenário do Fortaleza, e aí entender como é que vai ser os próximos passos do clube, que precisa, inclusive, achar novos líderes, né? Porque será que é o Marcelo Santiago? Aliás, o Alex Santiago, e agora eu misturei Paes com Marcelo Paes com Alex Santiago. Será que é o próprio Alex Santiago que vai dar uma reviravolta e voltar para o Fortaleza, ou vai ser outro? O fato é que, cena dos próximos capítulos, a gente vai acompanhando e comentando aqui com vocês. É isso, galera. Se inscreve aí que não está inscrito, tá? A gente está aqui... A gente teve um certo recesso também, deu uma parada para arrumar as coisas, mas a gente vai estar aí toda semana trazendo conteúdo para vocês. Então, deixa o like, se inscreve na BPR TV. Aqui a gente fala sobre tudo, meu amigo, tudo mesmo, focando no futebol nordestino, e qualquer novidade vocês encontram por aqui também. Valeu, Klaus! Valeu, Douglas, tamo junto. Isso aqui é BPR TV.